indo para uma aclamação, né? Um processo eleitoral muito turbulento que terminou numa aclamação. E, Cláudio, a gente tem novo presidente de Santa Cruz, né? Você pode introduzir o tema aí, Arthur. Já está com saudade de comentar algo sobre o tricolor do Arruda? Arthur também pode somar aí essa análise em relação a Bruno Rodrigues, né? Do Ceasa para o Arruda, né? Foi presidente do Ceasa, ou é presidente do Ceasa ainda? É atualmente presidente do É o Ceasa. atual ainda presidente do Ceasa, né? E agora vai dividir aí suas funções com o Santa Cruz. Como é que chegou nessa aclamação e qual a análise, né, dessa nova cara? Eu acho que assim dá uma oxigenada boa no Santa Cruz, mas é claro que existem elos aí que a gente vai ter que saber até onde vão os elos com outras lideranças, né, Arthur? Ô, Fred, deixa eu só, antes de Arthur comentar, porque eu queria deixar um questionamento para que aí Arthur tem muito mais capacidade Certo. de comentário que eu. Assim, que foi contextualizando, né? O nome, até ontem à noite, basicamente, ontem à tarde, não sabia se ia ter bate-chapa ou aclamação. Até o próprio Bruno Rodrigues poderia ter sido impugnado, chegou a ser analisada a candidatura dele, mas o Wagner, né, que era o candidato da outra chapa, foi impugnado aos 45 do segundo tempo, né? Se a eleição do Náutico foi bagunçada por muitas trocas, a do Santa Cruz foi mais ainda, porque teve. Até ontem o torcedor não sabia em quem poderia votar e se iria votar. Acabou que não precisou votar, porque o Bruno Rodrigues foi aclamado, mas até ontem à noite não se sabia ainda se ele poderia ser impugnado ou não. Não foi, e hoje teve a aclamação já pela manhã. Tanto que o anúncio de que haveria aclamação no domingo pela manhã foi dado à imprensa praticamente na madrugada do domingo, né? Então, como as coisas foram atropeladas. Então, Bruno Rodrigues aclamado, novo presidente de Santa Cruz. E aí a minha pergunta para Arthur seria uma palavra que a Fred falou, né? Oxigenação. Vai haver oxigenação com essa nova, com esse novo presidente, ou as coisas continuam mais ou menos como estavam nos últimos anos, Arthur? Aí, fazendo um preâmbulo aqui, falando primeiro do processo seletivo e depois entrando mais nessa parte de análise e até respondendo o que Cláudio perguntou, né? O processo eleitoral no Santa Cruz ele foi muito turbulento desde o início, né? E desde o início eu digo ter demorado mais de 3 meses que o Santa Cruz encerrou suas atividades dentro de campo para ter tido uma eleição. Essa eleição do Santa Cruz ela era para ter acontecido muito antes. O Náutico, por exemplo, ele jogou um bom tempo depois do Santa e teve a eleição no mesmo dia que o Santa, né? Isso mostra como o Santa atrasou o processo. Então, esse foi o primeiro erro do Santa Cruz, que agora vai ter pouquíssimo tempo, Bruno Rodrigues, para montar um elenco para já jogar uma decisão no dia 6 de janeiro pela pré-Copa do Nordeste, né? Pela seletiva. Então, acho que o primeiro erro do processo foi esse. E aí depois, quando foi definida ter uma antecipação, e aí rolou uma série de problemas, de atropelamentos, porque como ficou muito para frente, e aí os prazos ficaram muito curtos, enfim, uma série de questões relacionadas ao processo seletivo. E agora, mais vindo agora para o final, né, para quando tiveram as candidaturas, o nome de Bruno Rodrigues ele surgiu inicialmente como um, um nome de consenso, né? Ele sempre que vinha à tona para falar, ele dizia que o desejo dele era ser um nome de consenso, que unisse várias chapas, vários grupos, para se ter uma chapa única, ao invés de se ter um bate-chapa, porque o Santa Cruz precisa de união. Embora seja um discurso que faz total sentido, mas eu tenho muito receio de ser uma falsa união, essa união, sabe? De você querer colocar todo mundo, todas as tribos dentro de uma chapa e todo mundo passar a mensagem de que é isso, vamos se unir e tudo mais, e aí no primeiro percalço que aparecer, na primeira derrota do Pernambucano, começar brigas internas gigantescas, assim, que muitas vezes seria muito melhor que tivesse tido bate-chapa com todo mundo claramente sabendo ali quem estava concorrendo com alguém e seguindo para fazer o mandato. Tá? Esse é um ponto que eu tenho de receio, assim. Mas falando sobre a questão das chapas, tinha a chapa de Wagner Lima, né, que inicialmente, na verdade, ela surgiu com uma chapa de José Neves, depois teve uma mudança da figura principal para ser a de Wagner Lima,
Só que a chapa ela foi impugnada, assim, foi uma chapa que surgiu de última hora, verdade seja dita. O prazo de inscrição no Santa Cruz era até o dia 31 de dezembro, quando foi no dia 31 de dezembro, 10 horas da noite, se lançou uma live onde se falou, estava Wagner junto com João Marcelo Neves, que é filho de Zé Neves, que era o candidato a presidente do Conselho Deliberativo nessa chapa. Ele apareceu de 10 horas da noite anunciando que ia se candidatar, assim, totalmente de última hora. Você via que não foi algo preparado, porque na mesma live eles estavam pedindo nome e CPF das pessoas para inscrever como conselheiros. Então, assim, uma completa bagunça. Eu até falei claramente no meu Twitter que, assim, para mim é uma chapa que não deveria ser levada a sério. Essa chapa que surgiu, que no final ela acabou não indo para frente, porque assim, não tem a menor condição de você querer fazer uma chapa botando uma live para pedir nome e CPF das pessoas para inscrever como conselheiro, sabe? Assim, você tem que ter um mínimo de critério, de escolha, de conhecer as pessoas, assim, não pode ser algo. Você tem que levar o clube a sério, sabe? Eu acho que quando você faz uma coisa como essa, você não está levando o clube a sério. E aí, em relação às partes legais, assim, de por que a chapa não foi aceita, né? Teve primeiro a questão da inscrição, que, como eu falei, foi de última hora, e aí eles mandaram a inscrição por e-mail, às 23h57 desse dia, e o entendimento da comissão eleitoral é que isso não era aceito, porque, segundo o estatuto, tem que ser feita a inscrição via protocolo presencial, na secretaria do clube. Mas eu diria, depois de passado um tempo, que essa questão do e-mail nem foi o ponto principal para a chapa de Wagner não ter ido para frente, tá? Porque, assim, foram várias irregularidades que foram identificadas. Por exemplo, essa primeira inscrição não tinha o número de conselheiros necessário, não tinha o mínimo de conselheiros, de conselheiras mulheres, não tinha sido enviado o imposto de renda de quem estava se candidatando, não tinha a coleta de assinaturas de quem ia para o conselho. Então, assim, estava completamente errado, não seguia nenhum critério, basicamente. Depois foi dado um prazo, o prazo não foi respeitado, mas depois de um certo tempo eles colocaram as retificações, porém nas retificações dos 200 e alguma coisa, assim, conselheiros que colocaram 113 estavam irregulares e não poderiam seguir. Então, eu acho que a chapa, e aí já mudando para Bruno, né, que foi aclamado, eu não acho que a chapa de Bruno é uma grande chapa, não sou entusiasta assim da chapa, mas no final do dia realmente era a única chapa que parecia, pelo menos até onde a gente sabe, regular, e aí por isso que ele foi aclamado, porque no final das contas ficou apenas a chapa dele. E aí já respondendo sobre a questão da oxigenação, eu acho que é óbvio que alguma oxigenação ela vai acontecer, né? E eu acho que talvez o que muita gente vê como ponto negativo, talvez para mim seja uma das principais virtudes de Bruno, que é o fato dele ser um desconhecido, vamos dizer assim. Eu acho que o fato dele ser um cara que não estava atuando tão fortemente na política do Santa Cruz pode ser algo bom para a gente conseguir ter um pouco de apaziguamento nas questões políticas do Santa, que é o que o Santa precisa. Eu acho que se fosse alguém de um grupo ou de outro, que fosse uma pessoa muito presente nas últimas discussões, como por exemplo o nome de Marino Abreu, que era um nome que tinha surgido anteriormente, dificilmente a gente ia conseguir ter qualquer situação de apaziguamento, pelo menos momentâneo. Então eu acho que o fato do nome de Bruno surgir dessa forma pode ser algo bom. Ele me lembra muito, por exemplo, o perfil de FBC. Muito, assim, um político que pouco se ouvia falar, que surge com esse mote de ser um apaziguador, de ser um consenso, e eu não acho que de todo isso é ruim, tá? Eu não acho que isso é ruim, como eu já falei. Eu acho que isso pode ser algo bom. Uma pessoa que tem influência, né, no meio político, que pode conseguir, sabe, investimentos, parceiros, etc., que pode angariar algumas ajudas ali para o Santa Cruz. O que me preocupa é, como eu falei, primeiro essa questão da União de ter colocado todo mundo para dentro do clube. Não acho que talvez esse seja o caminho. Tenho muito receio de alguma briga interna que pode surgir no futuro. E tenho, assim, o receio como eu teria com qualquer pessoa que fosse eleita, porque como foi um processo completamente atrapalhado, completamente corrido, eu não sei dizer exatamente quais são as propostas, o que é que pensa para o clube Bruno, assim como eu não saberia se fosse Wagner, se fosse José Neves, se fosse Marino, se fosse Albertino. Acho que ninguém teve tempo suficiente para poder mostrar isso, ou mesmo que teve, ninguém mostrou claramente, né? Então não tem como. Eu não tenho um otimismo assim do que vai acontecer, mas torcer aí para que ele consiga ter sucesso. Seja quem fosse que fosse eleito, ia ter um desafio enorme. O Santa Cruz vive o pior momento da sua história, então
Qualquer um que fosse assumir ia ter um desafio gigantesco. Mas, enfim, fica a nossa torcida aqui para que as coisas funcionem. Clauber, Arthur, no NE45, nos bastidores, já se fala algum nome para treinador, para tocar o futebol do clube? O que é que tem se falado? Um nome que foi falado hoje, né, foi o de Itamar Schulli, né, que Bruno Rodrigues chegou a elogiar. Ele, se não me engano, ele está acertado com o Azures. O diretor até lá falou que não houve contato com ele. O próprio Itamar falou que não teve. E outro nome que chegou a ser ventilado foi o de Milton Mendes, né? Inclusive ele está aqui no Recife. Não sei se cavando uma vaguinha ou se é Mandou um uma interesse. mensagenzinha um dia desse para a turma. Avisou que chegou. Aquelas 2 rodadazinhas, né, Fred? Se precisasse, né? Colocou uma foto com um chopinho ali no bar na beira-mar de Boa Viagem, só tô na área. 2 joguinhos, né? Vai que vai, por enquanto. Mas ele ia chegar com um discurso dizendo que dava, que com ele conseguiria. Mas enfim, hoje são os 2 nomes, né? Itamar Schulli e Milton Mendes, né? Então, são 2, como o Arthur falou, o Santos precisa acertar logo, né? Isso porque dia 7 de janeiro, né? Então tem menos de 2 meses aí para estreia na temporada. O Altos, que é o adversário do Santa Cruz, já tem 15 jogadores no elenco, já tem treinador contratado. O Santa Cruz na estaca zero. Então é uma situação que amanhã, no máximo terça, já deveria ter pelo menos um treinador aí para tocar o planejamento do Santa Cruz. Vamos ver se essas coisas avançam. Se for Itamar Schulli que o Santa Cruz vai focar, vai ter que negociar com Azures essa saída. Itamar parece um nome melhor do que Milton Mendes, né, Arthur? Sim. Eu acho que assim, para o objetivo do Santa Cruz, que é conseguir a vaga na Série D de 2025 via Pernambucano de 2024, eu acho que Itamar é um nome de ótimo tamanho para esse objetivo, né? Até mesmo ele não tendo feito bons trabalhos depois que saiu do Santa, mas também tem que entender o contexto, a dificuldade, e eu acho que seria um nome bem interessante. Eu acho difícil pelo acerto que ele tem com o Azures, né, que é um time de empresários, um time com um certo poderio financeiro por causa dessa questão de ser de empresários e tal. Não sei até que ponto o Santa Cruz conseguiria tirar esse contrato dele que ele tem lá, né? Esse nome de Milton Mendes, o que eu vi foi muita gente comentando por causa de uma entrevista que Bruno deu essa semana, e aí parece que na entrevista ele falou algo assim sobre alguém pro futebol que já tinha passado, que tinha uma história no Santa, e aí surgiu, mas não foi nada tão palpável quanto o de Itamar. O de Itamar parece ser algo mais... tem um fundamento mais claro ali, sabe? Teve um elogio realmente de Bruno Rodrigues, etc. O do Milton parece ser mais uma especulação a partir de, sei lá, alguém imaginando algo a partir de algumas dicas que ele tinha dado. Eu vi também algumas especulações sobre executivo de futebol, que aí um dos pontos que Bruno conseguiu falar nas vezes que ele comentou algo sobre a gestão dele, é que ele tem o desejo de profissionalizar o futebol do Santa Cruz, então não ter mais aquela figura do diretor abnegado, mas sim ter um executivo de futebol. E aí se falaram, né, pelo que eu vi nas redes sociais, se falou o nome de Dani Moraes, que aí talvez seja essa pessoa que ele falou de ter história com o clube, etc. Talvez seja Dani e não Milton Mendes, embora eu ache difícil Dani Moraes sair da Globo para assumir o Santa Cruz nesse momento. E eu vi também algumas pessoas comentando em Ney Pandolfo e Carlos Quila. Foram esses os 3 nomes que eu vi. Não existe, meu amigo. Não existe. É não sair, é não aprender nada com a vida, né? Ney Pandolfo. Você diz o quê? Sobre... Ney Pandolfo, pô. De novo. Ney Pandolfo fez um bom trabalho no Santa, viu, Fred? Pelo amor de Deus, pô. Fez. O time de 2020, por exemplo, que ele montou, foi um time muito bem montado, assim. Deu errado no final, porque, assim, não foi porque o time era fraco, sabe? Foi porque, enfim, coisas do futebol, mas o trabalho dele foi bem feito. Eu acho que o cara bem, viu? Ficou para trás, tá? No Náutico ele deixou uma impressão ruim, assim, muito acomodado. Muito, exatamente. Ficou ali só muito tentando controlar o elenco, mas pouco para o que... Por exemplo, trabalhou ele e Rodolfo em determinado momento, esperava que ele trouxesse uma experiência ali, principalmente por conta de Rodolfo, e isso não aconteceu. Tanto que ele foi demitido, depois veio o Cartacho. Até é difícil também, porque imagine o seguinte, o Santa Cruz ele só tem calendário
para 4 meses ano que vem. Para convencer qualquer pessoa para vir também é difícil, sabe? Eu não sei nem assim avaliar, por exemplo, qual o nível de mercado que o Santa Cruz consegue atingir, sabe, atualmente. É até difícil a gente conseguir mensurar isso, né? Mas, por exemplo, um Dani Moraes, que foi um nome que também que foi falado, e talvez tenha sido o nome que o pessoal mais está comentando nas redes sociais. Eu acho muito difícil, sabe? Dani Moraes, que está bem na Globo, comentando muito bem, Se fosse numa inclusive. SAF, né, Arthur? Se fosse numa É SAF, exatamente, seria e mais assim, viável. imagina você ir, Cláudio, e assim, hoje o que o Santa Cruz pode garantir para você é 4 meses de contrato. Assim, o Santa vai manter Dani Moraes, por exemplo, vou trabalhar com o nome dele, um ano inteiro, para quê, sabe? Porque depois que acabar o Pernambucano, vai fazer mais o quê? Vai ficar pagando um salário por tantos meses, assim, beleza que você lá na frente vai precisar com certa antecedência para não ter o problema que está tendo esse ano de você começar a montar o elenco tão próximo assim do prazo, né, tão corrido, mas mesmo assim é algo muito difícil, sabe? E aí, sobre o nome de Dani Moraes, caso fosse escolhido, eu já acho um pouco temerário por ser assim, não tem experiência, né? Por mais que Dani a gente sabe que é um cara que estuda bastante. Eu não sei se ele tem um curso executivo, mas eu sei que de treinador ele tem um curso da CBF. Mas querendo ou não, seria um primeiro trabalho, né? Nesse meio do futebol, né? Enfim, também tem é, esse porém aí, mas provavelmente qualquer nome que o Santa Cruz for atrás, tá, vai ter um porém muito grande, assim. O Santa Cruz, ele não tá numa realidade que vai conseguir trazer o nome, seja de técnico, seja de executivo, que a gente chegue aqui e diga, não, realmente esse nome aí, ótimo, tá certo, assim, vai ter sempre um pé atrás em alguma coisa, infelizmente é a realidade. Mas, assim, tem que trabalhar o quanto antes, né? Só me Eu imagino que incomoda essa semana o Santa Cruz deve anunciar alguém só me nessa incomoda função. esse aprisionamento e esse olhar para trás o tempo todo, tá? Isso aí Assim, eu concordo. Até o nome de Itamar é isso, inclusive, né? mas pelo menos é um cara que pro cenário que o Santa Cruz está, do futebol, é um nome até bom, né? Eu só acho que assim, Ney Pandolfo, Carlos Quila, eles representam um tipo de trabalho, um tipo de jogador, e eu venho bater nessa tecla, quem acompanha o podcast há alguns anos, que eu acho que o Santa Cruz precisa se livrar desse perfil. Porque senão vai jogar sempre dentro do mesmo ciclo, do mesmo eixo, sabe? Eu acho que o Santa precisa respirar e fazer um trabalho mais, sabe? Eu sei que pô, são 2 meses, são 3 meses, é tudo muito rápido, não vai dar para brotar esse trabalho da noite para o dia. Não tem nada que o Santa possa fazer agora em dezembro para estar bem em janeiro. Talvez seja mais fácil realmente sair colhendo jogadores experientes, rodados da região para montar um qualquer coisa aí para tentar um mínimo de calendário ali na Copa do Nordeste. Mas me preocupa muito. Eu acho assim, eu já tinha alguns vetos ali Pandolfo nos últimos anos. O trabalho do Náutico para mim deixou muito claro, os bastidores do trabalho do Náutico para mim deixaram muito claro o quanto ele não está mais na linha de frente mesmo, eu diria, tá? O quanto ele não traduz aí exigências que o mercado quer. O nome de Dani Moraes eu gosto muito, mas acho inviável. Eu acho que o cara ele tá construindo bem a carreira de comentarista. É claro que a carreira de comentarista é uma carreira com menos horizontes do que uma carreira de gestor de futebol, menos horizontes financeiros, é óbvio, muito claro isso. Mas, porra, é o que todo mundo falou, que é até março, abril, né? E sem nenhuma regularidade, sem nada concreto, que diz, mas no final do ano vai ficar aqui, vai fazer um trabalho para 2025. A gente sabe que isso é muito, muito, muito fora da realidade, por mais que deveria ser necessário, né? Deveria ser o correto, mesmo que tudo dê errado de novo para o Santa Cruz, não dá para parar de novo, né? Algo tem que ser feito com a base, algo mais estruturado tem que acontecer, e sobretudo se as coisas derem certo também. Porque se as coisas derem certo, não pode esperar dezembro do ano que vem para se arrumar. Porque senão vai colocar 2025 também em risco.